Em termos de fertilidade, o cara usou testosterona, inibiu o eixo ali pela retroalimentação que tem. Volta a ter fertilidade? Nunca mais volta? Qual que é a estatística? Vamos conversar disso, tá? Foi esse último trabalho que a gente fez, que deve sair agora, em breve, ou já vai ter saído quando o pessoal estiver assistindo, que é o seguinte. Por incrível que pareça, pessoal, quando eu estou fazendo ou reposição ou usando testosterona de fora, eu tenho testosterona no meu corpo, eu tenho na corrente sanguínea, mas eu não tenho no testículo. Né? E a testosterona dentro do testículo é um dos principais componentes importantes para eu formar os espermatozoides e mais ainda, deixar eles com a forma e a funcionalidade certa. A espermogênese Exato. Depende da testo. A espermatogênese depende de presença de testosterona dentro do testículo. E do hormônio FSH, que é o folículo estimulante, que no homem ele amadurece. Porque assim, não adianta eu ter um exército de pessoas... Digamos que eu tenho um exército que vai lutar uma batalha, né? A batalha é eu chegar lá naquele objetivo e fecundar o óvulo. Mas esse exército, todo mundo ali tá paraplégico. Não tem motilidade, não anda. Eles não vão chegar lá. Ou vão chegar com muita dificuldade ou com prejuízo. Entendeu? Então, assim, não sou o tipo de profissional que eu vou vir aqui e descer o terror para todo mundo. Mas vocês têm que entender o seguinte. Durante o uso de testosterona, nós temos, tá, em até 92% dos homens, segundo a média dos trabalhos, que tiveram em 1990 e 94 e 97, se eu não me engano, na própria Organização Mundial da Saúde, que eles testaram utilizar a testosterona como método contraceptivo no homem. Assim como na mulher é usada a progesterona, progestagênio como principal componente. Só que a dinâmica de produção de células, né, reprodutivas nos dois sexos é diferente. Então, no homem é mais difícil. Mesmo usando ali a dose de estudo, era 200 mg semana, não conseguiu se atingir a eficácia que a gente quer, que é mais de 99%. Né? Os homens, mesmo usando 200 mg de testosterona por semana, não ficaram continuou gente... A gente teve 90%, 88% a 92% de média, tá, de eficácia contraceptiva. 90% parece muito, pessoal, mas não é. Tá? Um método, uma pílula oral, por exemplo, se tomada direitinho, vai ter mais de 99%, entendeu? Então, assim, se eu pego uma amostra de milhões de pessoas, 10% é muita coisa. E assim, você está falando de um desfecho enorme que é ter filho. Que é ter filho, exatamente. Vida pra sempre. Exato. Então, assim, hoje, essa é uma das áreas que eu mais tenho atuado, pessoal, que é o seguinte, naturalmente, nós já temos a mudança do padrão. Os casais já querem ter filhos um pouco mais tardiamente, tá? Por toda a mudança cultural, por um planejamento familiar talvez um pouco mais presente. E a gente sabe, o homem ele pode ser pai até os 80 anos. Tem até assim um risco maior. Por exemplo, acho que é o Robert De Niro, né, que vai ser pai quase até os 80, se eu não me engano. A gente tem se eu estiver errado, vocês me corrijam, pessoal. Mas assim, o que eu quero dizer? O homem, ele tem a sua vida reprodutiva até a 7ª, 8ª década de vida. Você pode ter um prejuízozinho ali no DNA, talvez aumentar um risco de aborto no primeiro trimestre. Acho que algumas doenças também. Um autismo, talvez, com risco maior. Mas assim, a mulher é diferente. A mulher ela já nasce, digamos, como se fosse com uma poupança. A poupança dela é o quê? É a reserva que ela tem ali de um pool de folículos, né? A cada ciclo menstrual, ela vai liberando alguns, o que vai ficando muitas vezes não são os da melhor qualidade. E aos 35 anos de idade é um marco muito importante para a mulher, onde a gente já tem uma diminuição importante da reserva, tá? Esse é um valor que a gente usa de idade médio. Tem algumas mulheres que por algumas outras circunstâncias vão ser antes, outras um pouquinho depois. E imagino também que o estilo de vida da mulher deva influenciar, né? Ele influencia. Uma que faz exercício, dorme bem, imagino. Influencia. Na qualidade também, né? Na qualidade, mais ainda no menor risco gestacional. Tá, então a mulher, a partir dos 35, só pra galera entender, começa a ter entrar numa zona de menor probabilidade de engravidar. Menor probabilidade de engravidar, menor qualidade desses óvulos e maior risco gestacional também. A gente tem que lembrar que a gente tem muitos riscos para a mulher durante uma gestação. Cada trimestre da gestação traz para a gente um risco talvez mais aumentado de um determinado desfecho, entendeu? Então, assim, o estilo de vida vai pegar muito mais aí. É nessa gestação ocorrer legal, do feto nascer com um peso bacana, nem muito pequeno, ou, por exemplo, no caso de uma mulher que teve diabetes gestacional, a gente tem uma coisa que chama um feto GIG, que é literalmente de um feto muito grande, tá? E isso pode generar muitos problemas. A gente até tem alguns trabalhos que trazem que possivelmente bebês que nasceram com mães que tiveram diabetes gestacional pode ter talvez determinados genes mais propícios com que eles tenham, né, obesidade no futuro. Lógico, depende do ambiente. Claro. Né? Mas eu posso ter talvez uma genética mais favorável, entendeu?
Ou se nasce muito pequeno, às vezes pode ter um delay de desenvolvimento, um risco maior, por exemplo, alguma questão neurológica ou psiquiátrica, enfim, alguma condição. Então, assim, o estilo de vida para o risco gestacional ele é muito importante. Para a qualidade também não deixa de ser, mas para esse risco gestacional ele é fundamental. Depois a gente volta para as mulheres, só para finalizar ali os homens. Bora voltar. Infertilidade, então, quem está utilizando 200mg até 92%. Infertilidade, pessoal, é o seguinte, olha só o desafio, onde ele começa muito antes disso. Se eu tenho um paciente, é uma coisa que é comum às vezes eu atendo alguns pacientes que vêm de um quadro de sobrepeso desde os 18, os 15 anos de idade, estão com 28 hoje. Então os caras estão expostos aí a 10 anos de sobrepeso, de sedentarismo, de estilo de vida ruim, aí vem lá com 28 anos uma testosterona total de 210, que é um valor baixo, tá? Tem sintoma, fecha critério para o diagnóstico. E aí, se eu fizer reposição de testosterona nesse paciente, eu corro o risco de deixar ele infértil ou dificultar muito o fato dele conseguir depois ter filho quando ele parar. Porque se ele já chega ali deficiente, e lembrando que quando é por sobrepeso, antes de pensar em repor testosterona, eu vou tentar resolver o sobrepeso, que é a causa principal. Não adianta eu só ficar dando testosterona e não fazer o paciente emagrecer, né? Então, assim, existem hoje medicações que a gente trabalha, que são agentes, né? A gente chama de TIT, terapia de indução à produção de testosterona. Então, eles não são testosterona em creme, injeção, o que for. Eles são substâncias que aumentam ou tentam estimular os testículos a produzirem testosterona. Sem colateral. Cara, no geral, assim, toda medicação... Não, digo, sem o colateral de infertilidade. Pelo contrário, são medicações que também são utilizadas para melhorar a fertilidade no homem, como o citrato de clomifeno, a gonadotropina coriônica humana, que é até um hormônio produzido na gestação, mas que a gente usa nos homens para aumentar a produção ali de testosterona e também a intratesticular e a espermatogênese. Então, assim, tem ferramentas que não são a reposição apenas da testosterona em si, porque mesmo a reposição em determinado caso, eu posso, às vezes, piorar algum parâmetro. Né? E assim, o cara que fez o abuso. Estamos falando aqui daquele cara que chega no seu consultório, usou testosterona em doses altíssimas por 10 anos, e aí se ligou que talvez tenha exagerado e fez uma cagada porque quer ter filho. Ele vai ter filho ou ferrou para sempre o sistema? Vamos lá. Qual é a estatística? Eu vou te responder essa, mas antes, porque eu sei que sempre que eu falo disso, as pessoas refutam alguma coisa. Pessoal, quando a gente fala, poxa... O cara já tá azeitado do público encher o saco, né, cara? Não, mas é porque quando a gente fala isso, as pessoas, a primeira coisa que elas falam é o seguinte: mas eu conheço um atleta que teve 3 filhos durante o uso de um tanto de hormônio. Pessoal, o que eu falei para vocês? 90% de taxa contraceptiva. Se eu tô falando de 10% de taxa de falha... É coisa pra caramba. Né? E a fertilidade, ela depende do casal, não é só do homem. Às vezes eu tenho um cara com uma fertilidade que não tá muito legal, mas a mulher é extremamente fértil, tem todo o ambiente muito favorável. Então, assim, esses são os casos à parte. É aquela... Não, a minha avó fumou até os 95, bebia meio litro de cachaça com torresmo. Mas daí a avó dela não tem nenhuma amiga viva. A avó não tem nenhuma amiga viva, mas então, assim... Nós, seres humanos, se a gente não tem essa formação de pensamento científico, a gente sempre toma a rasteira da percepção estatística das coisas, entendeu? Então, assim, se eu começo a olhar uma amostra geral, eu vou ter muito mais pessoas que não conseguiram do que as que conseguiram. Mas as que conseguiram ganham muito mais conhecimento geral do público. Entendeu? No mercado financeiro as pessoas usam aquela expressão, né? O cemitério dos fracassados é um lugar silencioso. Então, assim, não deixa, de certa forma... Quem não teve êxito não sai gritando aos 7 ventos no Instagram ou falando para os outros. Fica mais reservado, geralmente. Então, assim, vamos lá. O cara que abusou por 3, 4, 5, 10, 20 anos, igual eu já atendi, às vezes, paciente de 50 e poucos que conheceu a parceira mais jovem e resolveu ter filho de novo. A gente não tem uma estatística para dizer que ele vai ficar infértil. A gente sabe que o tempo de uso ele desfavorece essa recuperação. E a recuperação, pessoal... Não olha pelo exame de sangue, tá? Não adianta você olhar, recuperei a produção de testosterona, meu LH tá alto. Não adianta, você tem que olhar o espermograma. Indo mais além, se eu vou olhar o espermograma, não adianta, eu tô com 30 milhões de espermatozoides, é o suficiente? Como que tá a motilidade desses espermatozoides? Qual que é o ponto de corte para saber o número de espermatozoides? Você falou 30 milhões, isso seria o saudável, assim, normal? Não. Digamos assim, da estatística ali, se a gente for pegar os 50%, a gente pode colocar ali entre 80 e 120 milhões. É bem mais. O que a gente chama de oligospermia severa é abaixo de 5 milhões no total ali daquela ejaculação. Mas como você falou, tem que ver a qualidade também. Mas tem que ver a qualidade. Principalmente se eu estou pensando em tentar fazer
o parceiro entrar ali na gestação sem um procedimento, como a FIV ou a inseminação, né? Então, a qualidade é importante, não só a quantidade, tá? Então, assim, sem fazer terrorismo, a grande maioria dos homens até recupera, tá? De 6 a 8, 10 meses. Eu tenho uma tabelinha de um estudo com análise regressiva de Cox que tenta estimar um tempo X até retornar a contagem. Se vai ter êxito ou não, são outros 500. E, cara,